Volkswagen Up TSI, teste de longa duração. Hoje a gente vai ver o comportamento do Up TSI Turbo em piso molhado. Então a gente vai ver como que ele é a frenagem dele, como que é o comportamento, estabilidade direcional e estabilidade em curvas em pisos de baixa aderência. Então vamos começar com frenagem. A gente está vindo aí testando o ABS e vocês podem ver que o ABS funciona muito bem, ele é bastante invasivo e bastante eficiente. Então você percebe claramente o ABS funcionando sempre quando você está com pisos de aderência mais baixa. Tanto o ABS quanto o controle de estabilidade, que a gente vai mostrar mais para frente, eles entram muito pesado para garantir frenagens e garantir que não haja distracionamento. Então realmente a gente percebe que quando você precisa desses sistemas de segurança ativos em situações críticas de baixa aderência, como é o caso aí que a gente está mostrando, eles funcionam muito bem, param realmente o Up em espaços bastante curtos, mesmo levando-se em consideração que a gente está num piso de baixa aderência. A estabilidade dele também depende muito da aderência do piso, né? O que a gente percebe é que realmente precisa tomar cuidado, porque escorrega, né? Tem pisos muito escorregadios, ele sai muito perde a aderência muito facilmente, e aí precisa de correção, mas sempre controlado. Novamente, por testes de frenagem aí, vocês podem ver que funciona muito bem o ABS dele. Então, com relação ao ABS, é sensacional. Agora, em relação à estabilidade em curvas, é o seguinte, isso depende muito do nível de aderência da via. Vocês vão ver que nessa curva aí, ó, que a gente está fazendo, ele não teve nenhuma perda de aderência. Eu dei uma forçada para ver se o carro saía de traseira, ele não saiu, ele se manteve com as quatro rodas com aderência total. Agora, nessa outro teste aí que a gente estava vindo numa via de alta velocidade, pegou a via esquerda aqui, ó, ele perdeu a aderência lateral, eu tive que fazer a correção, certo? Mas aí era uma via que tinha um piso, uma aderência bem mais baixa do que aquela outra curva lá. Então, o que fica claro é que realmente precisa tomar cuidado quando você tem situações de baixa aderência, porque ele realmente acaba perdendo, ele acaba escorregando, ele escorrega com as quatro rodas, é um movimento controlado aí, ó, vocês podem ver também. O movimento é bastante controlado e neutro, né? Porque ele sai basicamente com as quatro rodas, a não ser que você forçar o volante, e aí realmente ele dá um substerço, né? Que ele começa a sair mais com a traseira. Mas nada que não seja assim, que seja um comportamento. Vocês estão vendo que eu estou forçando muito a barra, virando a direção exatamente para provocar saídas de traseira, e realmente o movimento dele fica bastante controlado, é bastante previsível e controlado o comportamento dele nesse tipo de piso. Então eu sinceramente gostei muito do comportamento do Up. Obviamente você tem que tomar muito cuidado, precisa andar em velocidades bem mais baixas, né, velocidades mais baixas, para que no caso de ocorrer uma perda de aderência, como a gente mostrou aí em várias situações, você consiga controlar, e realmente consegue controlar, porque ele é neutro, né? E ele é previsível, ele não sai de uma vez só. Ele começa a sair, a traseira começa a perder a aderência progressivamente, a traseira e a dianteira, né? Porque ele é um comportamento bem neutro. Então você consegue controlar e ele não passa susto para o motorista, mas fica claro que ele tem uma certa limitação pelo fato de ter uma distância entre eixos curta, né, em relação a outros carros, aí, até como o Celica, tem uma distância entre eixos maior, então ele acaba tendo uma estabilidade em curva maior, o Celica, né? Mas o Up, o tipo de carro que ele me impressionou bem, só que tem que tomar cuidado. É claro que nesse tipo de piso, é óbvio, né, a gente está fazendo só um teste aí, só para ver, exacerbando as características, né, do carro. Então é isso. Agora, com relação ao controle de estabilidade, a gente vai mostrar aí também, com chuva, tá vendo? Ele é essa luzinha aí piscando, ela indica o funcionamento do controle de estabilidade do Up atuando
saídas, né? Aí é o detalhe do farol dianteiro, que ele é basicamente um farol do Fusca, né? Ele é uma referência ao Fusca de primeira geração, esse farol do Up, só que ele fica embutido, então é uma nuance, né, estética, né, do Up. E o Up tem uma série de referências ao Fusca, né, ao Fusca de primeira geração lá, ao Beetle, né. Um é o farol, que você percebe quando você olha internamente dentro do farol, e você vê que é claramente, e a outra é o painel, né. O painel é realmente uma referência, apesar dele ter uma ergonomia fantástica, um acabamento muito bom, visualização perfeita, mas ele traz a referência do Fusca, e isso é proposital, o projeto dele foi para isso. Mas é isso aí.